A incompreensão da graça gera sobrecarga nos fardos. Vou repetir essa frase para você gravar bem o que eu estou dizendo. A incompreensão da graça gera sobrecarga nos fardos. Que a vida cristã traz os seus fardos, as suas cargas a serem carregadas, as suas dificuldades a serem enfrentadas, isso é inegável, não tem por que a gente negar isso. Afinal de contas, o próprio Jesus disse que quem quisesse ser seu discípulo deveria estar disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e então segui-lo. Então, Jesus não nega que existam cargas, fardos, cruzes a serem carregadas ao longo dessa jornada da vida cristã. Mas também, por outro lado, o próprio Jesus, imerso num contexto de religiosidade extremamente impactada pelo farisaísmo, que trazia fardos, cargas muito pesadas a serem carregados pelas pessoas que eram incapazes de carregar esses fardos, o próprio Jesus diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, que ele é suave, ele é leve. Então, por um lado, existe sim uma carga, haverá sim um peso a ser suportado, carregado ao longo da vida cristã. Existem desafios que são inerentes a essa jornada de fé. Mas por outro, não, a vida cristã não é só um amontoar de fardos. O propósito da vida cristã não é colocar sobre os seus ombros a maior quantidade possível de fardos, de pesos a serem carregados, e você tem que fazer isso com um sorriso no rosto, encarando qualquer fardo que seja colocado sobre você. Se nós formos ser sinceros e avaliarmos com atenção, com cuidado, talvez você perceba que muitos dos fardos que você tem carregado, ou pior, muitos dos fardos que você tem imposto sobre os ombros de outras pessoas, chamando de fidelidade a Cristo, ou chamando isso de cristianismo verdadeiro, talvez você vai se dar conta de que muitos desses fardos são só religiosidade vazia, sem significado. E talvez se perceba carregando ou impondo sobre outros fardos, pesos, cargas que não foram impostas, orientadas, guiadas pelo nosso Senhor. E isso vem da nossa incompreensão da graça. Quando nós não entendemos que somos salvos pela graça, que somos salvos mediante a fé e não pelo que nós fazemos, é muito tentador, é muito perigoso atribuirmos, associarmos a nossa salvação àquilo que nós fazemos. Logo, o outro só pode ser salvo se ele fizer o mesmo que eu faço. Se eu, então, frequento o ambiente X, se eu estou nos dias tais na igreja, se eu tenho esse cuidado, se eu tenho essa prática, e eu não compreendo que sou salvo mediante a fé, que eu sou salvo pela graça, na minha cabeça eu vou associando a minha salvação a tudo aquilo que eu faço. E eu começo a dizer para o fulano: você não é salvo porque você não frequenta esse lugar aqui. Você aqui, você não é salvo porque você não tem esse hábito tal que eu tenho. E se eu sou salvo por isso, você não é salvo porque você não faz. Entendeu agora a minha afirmação inicial? A incompreensão da graça gera sobrecarga nos fardos. Quando eu não entendo o que significa de fato a graça e a salvação por meio da fé, eu começo a gerar sobrecarga em outros discípulos. Quando eu vou atribuindo e lançando sobre eles fardos, cargas, cruzes para que eles carreguem, que o próprio Jesus nunca exigiu que nós carregássemos, porque afinal de contas não somos salvos por esses fardos que nós carregamos. A cruz que Jesus menciona, por exemplo, que os seus discípulos deveriam, que quem quisesse ser seu discípulo deveria carregar, deveria estar disposto a suportar, ele é consequência dessa jornada de fé. Essas dificuldades, as perseguições, as angústias que viriam sobre aqueles que fossem discípulos de Jesus seriam carregados após a salvação, seriam consequências da salvação em função das dificuldades que enfrentaríamos nesse mundo que se opõe a Jesus, que se opõe à fé e às tentações que muitas vezes nós precisamos enfrentar. Mas não seriam condições para que alcançássemos a salvação. Por que eu estou falando de tudo isso? Por causa da nossa leitura de hoje.
Hoje nós lemos o capítulo 15 do livro de Atos, onde a igreja se vê diante de um conflito, de uma questão que surge quando o evangelho alcança os povos gentios, completamente pagãos, que não conheciam a lei, que não conheciam as escrituras, que não respeitavam nenhum dos princípios judaicos. E o evangelho chega nesses lugares, trazendo transformação, trazendo vida, trazendo salvação, mas os judeus não são capazes de lidar com isso, porque afinal de contas, como eles podem ser salvos? Eles não respeitaram nada do que nós até hoje respeitamos sobre a lei. Como é que eles vão ser salvos se eles não mudarem agora e não passarem a cumprir os mandamentos da lei que nós passamos a vida toda cumprindo? Eles não conseguiam ainda entender plenamente o que significava essa salvação pela graça. E isso começa a gerar conflito dentro desse grupo de discípulos que creram em Jesus, mas ainda não conseguiu entender que a sua salvação não veio porque eles eram judeus, mas porque creram em Cristo. Chegaram na Antioquia, então ali no meio dessa igreja dos gentios, alguns homens que vieram da Judéia e começaram a ensinar que eles só seriam salvos se eles fossem circuncidados. E dizer para esses irmãos, vocês não poderão ser salvos a menos que vocês sejam circuncidados e conforme exige a lei de Moisés. Isso gera um alvoroço, gera um transtorno ali. Paulo e Barnabé discordam e eles discutem veementemente, intensamente com esses que haviam chegado ali com esses ensinos, a ponto de que isso gera a necessidade de que essa questão seja tratada pela igreja de forma mais ampla. Paulo e Barnabé, então, vão acompanhados de outros irmãos a Jerusalém, para que isso seja apresentado diante dos apóstolos, diante dos presbíteros e uma decisão seja tomada a respeito disso. Ali no meio das discussões, no meio daquelas conversas, Pedro se levanta e diz o seguinte: Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo como deu a nós. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Cremos que todos, nós e eles, somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. O questionamento, o argumento levantado por Pedro aqui é simples. Olha, se nem Deus fez distinção entre nós e os gentios, e ele provou isso enviando o Espírito Santo, eles receberam o Espírito Santo, manifestando os dons do Espírito da mesma forma como aconteceu entre nós. Se Deus não fez essa distinção e mandou sobre eles o Espírito Santo, porque agora nós vamos criar condições, complicações que nem mesmo o Senhor exigiu? Nós não somos salvos pela lei, nunca fomos salvos pela lei, muito pelo contrário, nem nós, nem os nossos antepassados, nós nunca fomos capazes de cumprir a lei. Por que é que nós agora vamos exigir deles aquilo que nem nós mesmos fomos capazes de fazer? Por que colocar Deus à prova, colocando sobrecarga sobre esses discípulos gentios que nós não fomos capazes de suportar? Nem nós, nem eles só fomos ou eles serão salvos pelas suas ações ou pela obediência à lei. Fomos salvos pela graça, mediante a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso não faz sentido colocar sobre eles fardos, cargas que eles não são capazes, assim como nós não fomos capazes de suportar. Eles estavam tão imersos nesse contexto farisaico e por tanto tempo estiveram debaixo desse jugo pesado de leis e cargas, que agora quando faziam discípulos para Jesus, queriam impor sobre eles as mesmas cargas que eles tinham carregado, não entendendo que não foram aquelas cargas que trouxeram a eles salvação. Por isso, depois de terem discutido, depois de terem tratado essas questões, o concílio chega à conclusão de que realmente não fazia sentido algum. O concílio institui, então, algumas orientações que diziam respeito especialmente aos cuidados com o consumo de alimentos consagrados a ídolos e, portanto, esse cuidado num âmbito religioso e desse testemunho da fé, para que eles não se misturassem com essas religiosidades gentias e tivessem esse cuidado. Mas decidiram não impor sobre eles a necessidade de que se convertessem ao judaísmo para então poderem ser salvos em Jesus. Porque não foi isso que Jesus havia colocado, Jesus nunca havia estabelecido esse
critério. Isso deve nos trazer a uma reflexão importante sobre o risco que nós temos, ainda hoje, e mesmo dentro de um contexto já cristão, ainda corremos o risco de estabelecer critérios, cargas, fardos que, na nossa cabeça, as pessoas deveriam carregar para obter a salvação, mas que não foram instituídos por Jesus. Cuidado, irmão. Cuidado para que você não seja aquele que está colocando peso sobre os discípulos de Cristo que eles não são capazes de suportar e dificultando o acesso, o caminho dessas pessoas a Jesus, simplesmente porque você acha que todo mundo deveria ser como você é e que quem não faz tudo que você faz do jeito que você faz não é discípulo de Jesus ou não foi salvo por Cristo. A sua experiência, a sua vida e nem mesmo seus gostos pessoais podem ou devem servir como medida para a fé genuína de outras pessoas. Não exijamos uns dos outros aquilo que Jesus não exigiu. E não permitamos que essas exigências causem divisão, causem separação entre nós, assim como vinha causando aqui entre esses irmãos. Eles tiveram então esse primeiro concílio da igreja aqui para tratar dessa questão e que nós possamos aprender com essa decisão, aprender com esse momento, para que não cometamos e não continuemos cometendo o mesmo erro de trazer fardos sobre os outros que o nosso Senhor não colocou sobre nós. É interessante que o capítulo 15 termina com outro episódio que aparentemente não está nada relacionado com essa questão, mas eu não deixo de ver aqui um alerta, uma semelhança aqui. O capítulo 15 termina com um episódio em que Paulo e Barnabé se separam. E essa separação acontece por um desentendimento ligado a João Marcos. O texto vai dizer que Paulo e Barnabé decidiram então visitar as igrejas que eles tinham plantado, os discípulos que eles haviam formado na sua primeira viagem missionária. Só que eles chegaram num desentendimento, num impasse, porque Barnabé queria levar João Marcos com eles. João Marcos, se você não se lembra, João Marcos tinha ido na primeira viagem, mas abandonou eles no meio do caminho. Ele não ficou até o final, ele voltou para Jerusalém antes da hora. O texto não entra nos detalhes. E aqui a gente poderia ficar especulando se João Marcos ele fraquejou, se ele amou mais as coisas do mundo, se ele... Enfim, a gente poderia ficar especulando sobre os motivos. O fato é que ele abandonou eles no meio daquele trajeto e claramente Paulo ficou muito transtornado com essa questão, a ponto de que ele se recusa a viajar com João Marcos. Não, João Marcos comigo não vai não. Diante daquele impasse, diante daquele desentendimento, Paulo e Barnabé se separam. Cada um deles vai para um canto. Paulo chama Silas para seguir com ele na viagem e Barnabé vai então com João Marcos. E enquanto Barnabé vai para Chipre, que foi o primeiro lugar, o primeiro ponto da viagem que eles haviam feito, Paulo, acompanhado de Silas, vão então para o trajeto final da viagem, vão para outras regiões, seguindo então nessa segunda viagem missionária de Paulo. E por que eu vejo alguma relação, por que eu acho que isso aqui tem alguma coisa também a nos ensinar a esse respeito? Perceba que João Marcos, aos olhos de Paulo, João Marcos falhou. Né? Ele os abandonou, ele foi fraco, ele não perseverou ali naquela viagem, deixou seus companheiros de viagem sozinhos e voltou para casa. E Paulo ficou muito chateado, muito transtornado com aquilo, a ponto de não aceitar que João Marcos voltasse a viajar com eles. Mas Barnabé, ele tem um olhar misericordioso em relação àquela situação, em relação ao João Marcos. E está decidido a dar para ele uma outra oportunidade. Por mais que ele tenha falhado, por mais que ele tenha errado com eles, Barnabé quer insistir, quer dar uma outra oportunidade ao João Marcos para que aprenda, para que cresça. E é interessante que Paulo, que foi tão gracioso, tão generoso com os gentios na pregação do evangelho, aqui é tão duro, tão severo com João Marcos, não querendo dar para ele uma outra oportunidade. Até mesmo pessoas que, na maioria dos momentos, podem ser extremamente generosos, extremamente graciosos, podem ter também os seus momentos de dureza, de
onde eventualmente tomem decisões equivocadas. E que claramente esse foi um momento de Paulo. Tanto que Paulo e João Marcos acabam se tornando grandes amigos, parceiros de ministério. No final da sua vida, dos momentos das suas cartas mais pessoais, em que Paulo escreve já ciente do final da sua jornada, uma das coisas que ele pede é para que João Marcos fosse estar com ele, esse mesmo João Marcos, que ele se recusou a receber na viagem. Mas Paulo entendia que aqui nesse momento, Paulo entendia que não, que o João Marcos tinha vacilado demais, ele não merecia uma outra oportunidade, mas essa perseverança de Barnabé deu a ele uma outra oportunidade de provar, inclusive, o seu valor nessa missão, nessa pregação do Evangelho, e que foi aceito e compreendido depois por Paulo. Que o Senhor nos ensine a sermos graciosos uns com os outros, a não colocarmos fardos impossíveis de carregar sobre os ombros uns dos outros, a ajudarmos uns aos outros a carregarmos os fardos nos momentos de dificuldade, a compreendermos também as fraquezas, as dificuldades uns dos outros, a sermos misericordiosos, perdoadores, e nos ensine que existe virtude, existe um valor em dar segundas chances, outras oportunidades, para que aqueles que em outros momentos possam ter falhado, possam ter a oportunidade de retomarem os seus caminhos de fé, de se arrependerem dos seus maus caminhos, das suas más escolhas e se voltarem para o Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guie nessa jornada de graça, de misericórdia e nos ajudando a aliviar os fardos uns dos outros e não impormos mais e mais cargas para que os outros carreguem. Que Deus nos abençoe, nos guie. Compartilhe essa reflexão com alguém, com um amigo, um familiar que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e volta amanhã. Nós seguimos lendo o livro de Atos, cada dia um novo capítulo, uma nova reflexão. Deus te abençoe.